e vou usar essa oportunidade para fazer uma defesa técnica, já que dentro dos autos a gente não está tendo esse direito. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Doutora Carolina Seabra, antes cumprimentando mais uma vez o senador Eduardo Girão, seja sempre muito bem-vindo aqui à Câmara dos Deputados. Doutora Carolina, com a palavra, 10 minutos. Muito obrigada, deputado Sanderson. Em nome dele, eu saúdo os demais deputados e saúdo os demais senadores em nome do senador Eduardo Girão, que é meu conterrâneo, que muito nos orgulha. Tenho que pontuar inicialmente a minha fala, colocando que estou aqui enquanto advogada de presos do dia 8 e dia 9 de janeiro. É interessante a gente ter que pontuar isso, não por medo, né? Porque o medo já passou essa etapa, né? Eu acho que é muito além do medo que a gente vive. Mas eu vou ter que parafrasear a minha assistida, que é minha conterrânea, Roberta. Na audiência dela de instrução, ela disse: eu não posso me omitir de defender os meus valores por conta do medo. Então, não cabe a mim me omitir por conta desse medo. E é por conta dela e dos outros que eu atendo que eu estou aqui hoje e vou usar essa oportunidade para fazer uma defesa técnica, já que dentro dos autos a gente não está tendo esse direito. E vou começar pontuando para a irmã Hilda que talvez para eles seja terrorismo a gente mostrar uma Bíblia e se ajoelhar diante do Pai. E se isso for terrorismo, eu também sou terrorista. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Então, inicialmente, eu falei no Senado e vou repetir aqui. A gente tem uma situação dos exames de corpos de delito que foram feitos dos nossos assistidos, que não foram colocados nos autos. Então, até hoje, a gente não sabe se aquelas pessoas que foram presas no dia 8, no dia 9, sofreram alguma lesão. A gente sabe que tiveram alguns que estavam lesionados. Tivemos um cliente de uma colega que hoje não está aqui, que ele foi lesionado 3 vezes por bombas. Então, esses exames eram para constar nos autos e não constam. Tivemos, posteriormente, logo em seguida da prisão arbitrária, diga-se de passagem, a coleta de materiais genéticos dessas pessoas. Coleta essa de material genético, que foi amplamente discutida também pelos direitos humanos, que é prevista em alguns tipos de crime, nos quais não entram os crimes por atos antidemocráticos, que a gente não sabe nem mais pontuar o que é um ato antidemocrático ou não, se é o que agrada ou o que desagrada a alguma pessoa, mas não entra. O fato é que foram colhidos esses materiais genéticos, alguns dos meus colegas tiveram acesso esses dias à perícia. Tem uma colega aqui que o cliente dela foi encontrado vestígio de sangue dele em 4 máscaras, em um sofá, em uma coluna. Assim, ele deveria estar tendo uma hemorragia, mas segundo ele não se feriu em momento nenhum, mas foi encontrado o sangue dele nesses lugares. Essa coleta de materiais genéticos que ficou sendo segurada por esses meses e começaram a surgir agora em alguns autos. O G1 noticiou, incrivelmente, o G1 sempre tem acesso às coisas antes da gente. Muita coincidência. Inclusive, acesso aos autos, quando os autos eram sigilosos em segredo de justiça, eles tinham as decisões em 10 minutos, coisa que a gente, advogado, não tinha.
coisa que até hoje eu e os meus colegas buscamos ter acesso ao inquérito 4781 e ao inquérito 4879, e eu não tenho acesso. E a OAB veio aqui falar que é crime de abuso de autoridade, e eu não vi a OAB ir buscar esses meus direitos. Mas vi a OAB se posicionar em uma matéria que a minha colega Gabriela deu para a BBC, e aí a repórter perguntou para a OAB se estava tudo correndo dentro da legalidade, e a OAB se manifestou que estava. Como é que ele vem aqui, diz para a gente que não sabe o que é que está acontecendo, que ele supõe que possa haver violações de prerrogativas, mas ele se manifesta dizendo que não, está correndo tudo dentro da legalidade. Seria melhor que ele dissesse que não sabe. Seria bem mais bonito do que dizer que não está acontecendo nada. As audiências de instrução, a gente acompanhou audiências de instrução com as testemunhas de acusação, e aí eu trago uma questão muito peculiar, que as testemunhas de acusação daqui do Congresso, 4 policiais legislativos, eles traziam que aquelas pessoas que estavam dentro do plenário e foram presas dentro do plenário eram as pessoas mais violentas que tinham dentro do Congresso. Eu acompanhei os vídeos, a minha assistida estava aqui dentro do plenário, eu fiz, na verdade, o marido dela fez o passo a passo dela dentro desse congresso, e ela só caminhou dentro desse congresso com a mochilinha dela, passeou pela casa, né? E aí ela entra no plenário e ela se põe a orar em todos os momentos que ela está dentro do plenário. E aí eu quero que passe um vídeo aí para mim, para que as pessoas saibam quem é essa terrorista. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Tem uma falha. Pronto. Essa é a Roberta. E até me emociona porque a Roberta é uma estudante de medicina da USP, é uma cearense formada em engenharia pela UFC, e falou em audiência que o sonho é unir a engenharia com a medicina para salvar vidas. E dela foram tirados 7 meses até agora, sem nenhuma prova de que ela fez absolutamente nada. Contra essa menina, que nos primeiros dias, quando eu cheguei lá, dizia para mim assim, doutora, eu estou com medo de ter constrangido a minha família, de ter feito que eles tenham vergonha de mim, mas diga para eles que eu não fiz nada. E quando essa imagem chegou às nossas mãos, depois de 7 meses presa, 7 meses, eu mandei para a mãe dela, Dona Roberta também, e a mãe dela me mandou um áudio chorando, dizendo que sabia da integridade da filha e que nunca duvidou, mas que agora ela podia provar para todo mundo que a filha dela não era uma terrorista, para quem julgou. Doutora Carolina, muito bem lembrado por Vossa Excelência. Eu queria também lembrar ao público e à população brasileira, eu sempre preciso da população brasileira, para o povo brasileiro saber o que está acontecendo. Lembrar a senhora que as mulheres ficaram sem absolvente, revezando calcinhas para não melarem. Exatamente. No chão. Foi isso que ocorreu, não foi? Foi. Inclusive, eu recebi uma mensagem esses dias de uma presa política que está, como dizem, presa pela perna, que ela ficou 21 dias sem ir ao banheiro. E ela teve que fazer uma lavagem lá dentro do presídio. E quem ajudou ela foi a Roberta. E ela me mandou uma mensagem muito emocionada quando viu esse vídeo da Roberta, e ela disse que esse vídeo retrata exatamente quem é a pessoa da Roberta. E isso me deixa muito feliz. Mas me deixa ao mesmo tempo triste, porque a Roberta não teve no seu direito de defesa
o direito de ter acesso a esses vídeos para a gente contrapor com os policiais que mudaram o discurso deles da primeira audiência para as outras audiências. Esses 4 policiais que foram testemunhas de acusação, escolhidos a dedo, porque se a gente olhar as imagens, tem vários policiais lá dentro do plenário, esses 4 policiais foram escolhidos a dedo. E eu peço para colocar uma foto que eu trouxe também, para que se veja como era que os policiais estavam em um ambiente com pessoas super violentas. E aí, deputado, eu quero que me diga, os deputados que são da segurança pública, se há a possibilidade de estar policiais dentro de um ambiente com pessoas super violentas, dessa forma que eles estão dentro desse plenário. Tem imagem aí. Veja aí, ó, temos 6, né, policiais aqui pela minha contagem, tem 3 sentados, um de costas para as pessoas super violentas e só tem um de frente. É a Polícia Legislativa. Senado? No Senado. Na primeira sessão, um deles, na primeira audiência, um deles fala que não, que eles eram pacíficos e etc., que estavam ali para se proteger e que eles mesmos seguraram para que não quebrassem o plenário e etc. Já à tarde, ele veio mudando o discurso que ele mesmo tinha dado pela manhã. E em um dos momentos, esse mesmo policial, ele fala que as pessoas que estavam ali dentro daquele plenário estavam com camisas escritas intervenção militar. Eu olhei as imagens, olhei várias vezes, não encontrei uma só pessoa com uma camisa com esse dizer. Era camisas do Brasil, tinha gente até com uma camisa de outras cores, mas uma de intervenção militar não tinha. E aí eu trago... E isso daí também, a questão dos vídeos, foram 4 teras de vídeo para a gente assistir em coisa de 2 dias para poder ir para uma audiência. O que é impossível, humanamente, a não ser que a gente tenha o mesmo aplicativo do ministro que assistiu em segundos as sustentações orais dos colegas, né? Aí eu não conheço esse aplicativo, então não tive condições. Deleguei para o marido da Roberta para ele fazer essa seleção. Não tinha como. Mas, se a gente tivesse acesso a esses vídeos antes, a gente teria confrontado esses policiais sobre essas imagens, que eles mentiram, e mentiram descaradamente, com a certeza de que essas imagens não chegariam ao nosso poder. Mas chegaram e estão aí. E aí eu faço um questionamento. Eles mentiram por quê? Eles mentiram a pedido de quem? Quem pediu para eles mentirem? Foi da cabeça deles? E eu digo isso porque o depoimento deles perante a autoridade policial, que é um dos que testemunham, tem 93% de similaridade. E eles não esperavam que a gente trouxesse esse confronto em hora de audiência, e ele disse, não recebi por escrito o depoimento. Mas o último policial que veio disse, sim, eu mandei por escrito. Então eles mesmos se desmentiram. Porque a mentira, ela causa isso. Você conta uma vez, e quando você vai contar de novo, você já não sabe mais contar do jeito que você contou antes. Você entra em contradição. Então a gente quer saber por que é que esses policiais mentiram, quem pediu para eles mentirem, e será que a consciência deles não dói em saber que a gente tem 212, só aqui em Brasília, fora os que estão nos outros estados, presos inocentes? Para mim, isso seria muito pesado para eu dormir à noite tranquila. Aí eu trago a fala que todos os meus colegas trouxeram sobre o diretor da PF, sobre o Guinness Book. Eu queria fazer uma sugestão para o diretor que ele inclua a palavra ilegal. Foi a maior prisão ilegal que ele já fez na vida dele. Porque foi isso que aconteceu. E se ele quer atuar com a verdade, ele coloque a palavra ilegal, porque ele sabe que foi ilegal. Mais de 1.000 pessoas que estavam na frente do QG tinham a anuência das Forças Armadas. A gente tem a carta. A gente sabe que é constitucional. Eles podiam ficar o resto do ano lá. Eles estavam manifestando pacificamente. E como bem a doutora Gabriela falou,
que não se tinha um papel de bala a Roberta, quando os policiais pedem para que eles saiam, que vão para um lugar seguro, mais uma vez são enganados, ela cata todas as garrafas que tem dentro do plenário. E eu tenho imagem disso também. Então é essa pessoa que chegou na audiência e disse para a juíza, Vossa Excelência, me perdoe, mas a gente passou 2 meses na frente do QG e não tinha violência. Não tinha, só tinha oração. A gente tem o direito de se manifestar. E eu vim pela minha liberdade de expressão. Eu vim porque eu não conseguiria encarar os meus futuros filhos tendo me omitido num momento importante da história desse país. E eu estou pagando aqui por uma coisa que eu estava lutando, que era a minha liberdade de expressão. E aí a gente se questiona diante da imagem da oração da Roberta, que orou em vários momentos e que a gente tem como provar isso. Que golpe de Estado que eles queriam? Que tipo de intervenção? Era intervenção divina? Intervenção divina a gente pede todo dia. Intervenção pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos advogados que estão nessa luta comigo. Intervenção divina a gente pede, é crime pedir intervenção divina? Eu desconheço essa lei. Talvez já seja. E aí eu pergunto também, eu não sei se o representante dos direitos humanos permanece online, mas eu questiono se os direitos humanos é seletivo, que nem as prerrogativas da OAB. Se tem alguns humanos que são mais humanos do que outros humanos. Pois é, porque como disse o deputado, eu queria que os nossos assistidos fossem tratados como os faccionados do PCC, porque eles dentro do presídio têm mais humanidade do que os nossos assistidos. Não falta condições básicas. E aí a gente vê o ministro dos Direitos Humanos sair daqui de Brasília e ir lá em Natal visitar um presídio. Por que ele não foi na Papuda aqui, na Colmeia, tão perto, tão mais perto? Ele vai gastar a passagem para ir lá em Natal para poder ver se os direitos humanos estão sendo violados debaixo das asas dele aqui. E ele não está fazendo nada. O terrorismo nunca existiu crime de terrorismo. E eles sabem disso. Nunca existiu tentativa de golpe. Como é que um civil, uma pessoa comum da população, entra na casa do povo com uma bandeira e isso é uma tentativa de golpe? Sem os poderes estarem funcionando, estando de recesso. Isso é querer emburrecer a nossa população. Fazer com que as pessoas acreditem que ao entrar aqui eles estão tentando dar um golpe. É querer que eles esqueçam o que foi a história do nosso país, o tempo que esse país viveu, os golpes que esse país levou. Eles querem camuflar uma verdade que a gente sabe, está começando a acompanhar agora, que tem envolvimento, tem omissão do governo. Então, eu queria deixar claro e trazer essa situação da Roberta para mostrar que, como a Roberta, tem várias outras pessoas que estão lá dentro, que foram para orar, que foram para uma manifestação pacífica, que não tiveram provas da sua culpabilidade colocada nos autos, que estão presas inocentemente. E aí a gente pergunta, quem é que vai pagar essa conta? 7 meses na vida de uma pessoa é muita coisa. É muita coisa. 7 meses, como ela disse, 7 meses longe da família, 7 meses longe dos livros, 7 meses longe das universidades, e como saiu em todos os jornais, ela não teve o direito de presunção de inocência, nem no processo e nem na imprensa. Ela foi colocada como estudante de medicina, presa por ato golpista, sem nem saber o que essa menina fez. E a verdade está aí para que todos possam ver depois de 7 meses. Mas a gente vai conseguir, como diz o senador Magno Malta, tirar ela do CPF, do SPC do crime. Muito obrigada. Obrigado. Vou desabafar aqui. Talvez seja o meu último dia. Que a Polícia Federal venha me prender. Estou perdendo a paciência. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias.
Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Não pretendia fazer uso da palavra, mas eu não vou deixar aqui Tobias falando sozinho. E se eu não falar aqui agora, eu vou ir doente para casa. Em primeiro lugar, o seguinte: o que nós estamos vivendo nesse país é a cultura do medo. As pessoas não estão mais se manifestando porque elas têm medo. Mas como assim medo? Mas é evidente. A maior instância da justiça nesse país, através do senhor Alexandre de Moraes, é o cara que prende, que faz e que acontece. E daqui um pouco a Polícia Federal entra quem me prende. É uma vergonha o que está existindo nesse país. E vou desabafar aqui, me perdoem. O que estão fazendo nesse país é uma loucura total. Vereador Tobias, eu sou artilheiro. Vossa Excelência é artilheiro do Malé. O exército brasileiro está nos deixando envergonhado. Envergonhado, senhor general. Olha o que estão fazendo. Aquele povo que ficou 2 meses na frente da 6ª Brigada, pedindo socorro, ajoelhado. O que aconteceu? Nada. Montaram um grande esquema do dia 8. Mas, vereador, parei um pouquinho. E as enchentes? É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. O povo está morrendo. Está morrendo. Não só aqui. E nós estamos fazendo o quê? Aqui, ó. Nós estamos ligados 100% no telefone celular, no WhatsApp, e dizendo: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não estão fazendo nada. O povo não está fazendo nada. E aí vem, senhor presidente, a cultura do medo. Aí aparece um Tobias da vida lá e diz assim: o cara é corajoso, hein? Mas sem dúvida nenhuma que ele vai ser preso. É assim que eu vejo aqui, Tobias. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Aí me vem querer fazer politicagem aí, nesse monte de gente. Pessoal, tem um município que se chama Mussum. Esse município não existe mais. Não existe mais. O que aconteceu? Precisamos apurar. E aí, vereador, vem a questão da cultura da defesa civil, por exemplo, que me falaram hoje, e é verdade. A defesa civil está agindo e muito bem pós-tragédia. Pós-tragédia. Onde é que está a prevenção? Os caras ficam um mês antes avisando que vai ter 100 milímetros de chuva e ninguém faz nada. E aí nós ficamos aguardando o pedido de socorro. Quem é que vai nos socorrer? E aí aqueles que nós precisamos e pedimos nos viram as costas. São milhares e milhares de viaturas do Exército Brasileiro, milhares de maquinários, reto escavadeira, o que vocês sonharem
tem no Exército Brasileiro. Mas tiveram que laçar uma vaca que estava em cima de um telhado lá porque não tinha equipamento. Isso nos revolta. O que está acontecendo nesse país, como disse o vereador Tobias, é um deboche. Estão debochando da nossa cara. Estão rindo da nossa cara. Ah, mas está existindo algum furto, algum roubo? Não. Não. Ah, mas estão fazendo isso aí por baixo do poncho. Não é por baixo do poncho. Estão fazendo ostensivamente. E os brasileiros estão assim, no pavor. Está aí esse governo que veio para vingança. Esse governo está se vingando. Ele veio somente para se vingar. O sonho é terminar de matar aquele ex-presidente. O sonho é prender. O sonho é ver o anelzinho e a joia que ganharam lá. Mas e milhões que esse vagabundo roubou. Milhões e milhões que esse marginal roubou. Onde é que está? Vou desabafar aqui. Talvez seja o meu último dia. Que a Polícia Federal venha me prender. Estou perdendo a paciência. Porque vejo nos olhos, no rosto dos cínicos, o sorriso da maldade, o sorriso da vingança. Quero pedir desculpa, senhor presidente. Fazia muito tempo que não tinha esse desabafo aqui. Tenho 62 anos. Tenho 40 anos de vida pública. 40 anos servidor público. Está existindo nesse país uma inversão de valores. Quem presta tem que ser preso. Quem presta não pode falar. E tem canalhas e ordinários falando e sendo elogiados. E não temos mais a confiança em quem nós deveríamos confiar. Se eu levantar a mão aqui agora e pedir ajuda, eu quero saber quem irá me ajudar. Mas um canalha que pode entrar no complexo do Alemão sem segurança nenhuma, aliados à maior facção criminosa desse país, ocupa, senhores, uma das cadeiras mais importantes desse país. E é desta forma que nós estamos aqui, na pequenininha Santa Maria, que não significa nada em termos de tamanho para um país inteiro. E daqui eu faço esse desabafo. Túlio, Vossa Excelência, que tem mais tempo de vida pública na nossa Polícia Federal, e olhem só o que aconteceu ontem e hoje. Está sendo retirado
do Exército Brasileiro, um tenente-coronel. Retirado do Exército Brasileiro, um tenente-coronel. De que forma? Totalmente alheia a qualquer questão legal. Generais estão permitindo isso. General, quem saindo de casa imaginou que fosse acontecer isso no dia 8 de janeiro? Não se poderia imaginar a que rumo tomariam as situações do 8 de janeiro, que todos nós, mais uma vez repito, somos totalmente contrários. Existem bandidos que depredaram patrimônios públicos, assim como fizeram com o quadro de Cavalcante, mas não podem ser todos colocados no mesmo balaio. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Eu não estaria usando a mesma proporcionalidade se eu colocasse no mesmo pé de igualdade quem simplesmente quebrou um relógio, quem simplesmente quebrou uma vidraça, com quem estava lá se abrigando no Palácio do Planalto e quem estava tentando impedir que manifestantes cometessem aqueles atos de vandalismo. Ora, quando se fala de crimes multitudinários, mas no estádio existem crimes multitudinários, então como começar a me preocupar de ir no estádio de futebol hoje? Se uma torcida organizada começar a brigar com a outra, daqui a pouco eu estou respondendo pelos crimes ali cometidos só pelo simples fato de estar no estádio. Porque eu fui com a mesma vontade de assistir uma partida de futebol, da mesma forma que aqueles da torcida organizada, só que naquele meio tempo mudou-se. A cognição mudou e eles quiseram partir para a briga. E não porque eu estou perto quer dizer que eu esteja participando daquilo ou com vínculo psicológico para aquilo. É preciso também dos executores estabelecer que grupos haviam a mesma motivação. Grupos que queriam depredar, grupos que queriam defender, grupos que estavam ali apenas sim para se manifestar. É impressionante e com a devida vênia eu vejo o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio, quando se fala dos patriotas. Patriotas que na concepção maior, e basta dar no Google para isso, são aqueles que amam o seu país. São aqueles que amam a nação. São aqueles que lutam por um país melhor. São aqueles que defendem a bandeira verde e amarela, porque ela não será vermelha. São aqueles que querem um país melhor, um país livre de corrupção, um país livre de desvios de dinheiro. E olha que dicotomia do direito, que paradoxo. Enquanto os brasileiros com bandeiras verde e amarela estão presos, traficantes com fuzil na mão estão soltos. E nada se faz. Num estado paralelo, onde não precisa do golpe, o golpe já está institucionalizado. Nas favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Fazendo esse preâmbulo, senhora presidente, é importante mencionar que o preso, pai de família de 2 filhos, emagreceu 20 quilos, não vê os seus filhos há 8 meses, e a única coisa que faz numa cadeia é orar. Talvez se na cadeia ele tivesse se associando ao crime organizado, pudesse talvez sair mais cedo. Porque hoje um bandido mata, um bandido trafica, em pouco tempo ele está solto. Mas um pai de família que usa uma bandeira verde e amarela e vai se manifestar pacificamente, está preso. Nós não podemos, reitero e repito, colocar no mesmo balaio aquelas pessoas que foram, sim, com intuito depredatório, com intuito de destruição. Ontem foi citado até pelo ministro Alexandre de Moraes, a OAB, que a OAB pudesse valorizar mais as prerrogativas do advogado, que a OAB pudesse dar mais espaço ao advogado, porque por muitas vezes, inclusive nesses processos, nossas prerrogativas foram violadas. Eu mesmo, durante a Papuda, que fui pela primeira vez visitar um cliente num presídio, que normalmente são os assistentes que vão, eu fiquei quase 15 horas para suplicar a entrada para poder ver o meu cliente. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Passando com água e bolachinha.
Acho que a maioria dos advogados que aqui acompanharam sabem do que eu estou falando. E a cena que vi lá, Excelência, me relembrou muito o Holocausto. Vi muitos pais de famílias, cabelos brancos, como de Vossas Excelências, mulheres, como disse o ministro Nunes, motoboys, senhoras aposentadas, pensionistas, açougueiro, pais de família, com a marca surrada do tempo no rosto, com as mãos e os pés, como se bandidos fossem da mais alta periculosidade do país. Aquilo me chocou de uma forma tão veemente, que eu saí de Votuporanga, quase 1.000 quilômetros, às minhas expensas, para vir fazer, na capital do Brasil, a sustentação oral, com o coração e com a alma, e na esperança de que pudesse fazer alguma diferença. Quando eu vejo os julgamentos, e me permita com a devida vênia, senhora presidente, parece que eu estou diante de uma inquisição, onde os 4 réus já estão ali colocados, com as cordas nos pescoços, só esperando o trabalho do advogado, que vai vir falar por alguns minutos, e simplesmente puxar a corda e levá-los à morte. É esse o sentimento que eu tenho. Porque pouco do que se fala aqui poderá ser levado em conta, tendo em vista a experiência notável de Vossas Excelências. Mas mesmo assim, fiz a questão de vir aqui para tentar trazer um pouquinho do sentimento que também baila nas ruas, do sentimento que nós verificamos na ponta do processo, que para Vossas Excelências é apenas um papel, Fux, é um papel digital, mas para muitos é a vida. Quando eu ouço o subprocurador mensurar 100 milhões de dano moral, eu penso que uma prisão perpétua mental. Quem conseguiria, durante o seu restinho de vida que lhe resta, poder pagar esse montante voluptuoso? Ainda bem que reduziram os danos próximos aos danos materiais. Então isso surge um sentimento, Excelência, de que estamos lutando boxe de mãos amarradas. É como a advocacia muitas vezes se sente, aviltada em suas prerrogativas, e que muito pouco consegue trazer a Vossas Excelências. No mundo civilizado, nós não vivemos de mentiras, falsidades, e muito menos de agressões. Presidente, é patético e medíocre, eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada, porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Hoje tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Ou seja, esquecer o processo e querer fazer uma média com os patriotas. Realmente muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. Primeiro com ofensas diretas a mim, depois ofendendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, mais do que ofendendo pessoalmente, ofendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal e ofendendo institucionalmente a própria Justiça. Então é um momento triste e, infelizmente,
para o advogado, um momento triste que vai ficar na história e nos anais do Supremo Tribunal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Chega queria começar por deixar claro o seguinte. Nós compreendemos perfeitamente a fúria e a angústia de milhões de brasileiros ao verem o seu país governado, e eu peço desculpa às autoridades brasileiras acreditadas em Portugal, governado por um bandido. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Sr. Deputado, essa é uma expressão ofensiva em relação ao Presidente de um país muito amigo de Portugal. E, portanto, ao abrigo do regimento, sou obrigado a pedir a Vossa Excelência que não use essa expressão referindo-se ao Presidente da República do Brasil ou de qualquer outra República. Faça favor de prosseguir e há um pedido que lhe faço. Sr. Presidente, compreendo perfeitamente e por isso fiz essa introdução. É difícil dirigirmos ao Presidente do Brasil de outra forma. E eu compreendo que... E eu compreendo por isso a indignação de milhões de brasileiros. Aquilo que aconteceu em Brasília nos últimos dias, nas últimas semanas... Senhores deputados, o Sr. Deputado André Ventura está no uso da palavra. E da mesma forma que lhe pedi que não usasse expressões que coubessem sob a alçada do artigo 89 do regimento, peço a todos os outros deputados o mesmo. Sr. Deputado, faça a favor de prosseguir. Bom, o Chega compreende perfeitamente a razão pela qual os brasileiros estão indignados, acampados em muitas zonas do país, com o seu país parado e entregue a quem todos sabemos que fez o que fez ao Brasil nos últimos anos, e que apenas, escreve no Twitter depois, Porfírio, e que apenas conseguiu fazer o que fez porque tinha amigos que lhe permitiram ou lhes permitiram não enfrentar devidamente o que tinham que enfrentar. E por isso a nossa compreensão vai para aqueles também que neste momento são milhões e que não se revêem, não se vão rever e vão combater muito do que se passa no Brasil de hoje e que esperemos que não se alargue a toda a América Latina. Mas a nossa posição foi muito clara e por isso somos o primeiro dos partidos parlamentares a condenar o ataque às instituições e o ataque à violência. Porque Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Porque compreendemos a fúria, a angústia e a raiva, mas ao mesmo tempo sabemos que a democracia é a forma de combater aqueles que, na nossa perspectiva, de forma absolutamente imoral, tomaram conta das instituições brasileiras. E eu não queria deixar passar este momento, Sr. Presidente, para lamentar muito que o Sr. Presidente, enquanto dirigente máximo desta Casa da Democracia, nunca tenha feito um voto pela violência da extrema-esquerda que assalta o Peru aos dias em que estamos, em que mais de 40 pessoas já morreram por culpa da extrema-esquerda e por força das forças socialistas e comunistas no país. Mas sobre isso, nem uma palavra deste Parlamento para condenar o ataque violento às instituições do Peru por grupos de extrema-esquerda. Porquê? Perguntamos nós. Nem uma palavra sobre a violência comunista na Colômbia, sobre a violência narcotraficante das Farc que continuam a atacar as instituições colombianas. Porquê? Nem uma palavra sobre a violência que alastra na América Latina com grupos comunistas, socialistas e armados contra as instituições. E esta Casa nunca moveu um voto do Sr. Presidente para garantir que era feito de forma igual.
Mas acontece alguma coisa em Brasília, acontece alguma coisa nos Estados Unidos e nós somos os primeiros a vir aqui condenar. Sim, Sr. Deputado, é que no Brasil, até agora, não morreram 40 pessoas, como já aconteceu no Peru. E nem um voto desta Casa para condenar a violência no Peru. Isto chama-se cegueira ideológica. O voto que estamos a votar hoje não é de defesa das instituições, é um voto político, ideológico, contra aqueles que vocês não acreditam. É isso que acontece. Vou terminar, Sr. Presidente, mas fui interrompido durante 2 minutos praticamente seguidos. Vou terminar. A condenação da violência será sempre e estará sempre no nosso lado, clara e inequívoca. Condenamos todos os ataques às instituições, mas nunca deixaremos de apontar a esta Casa, que é incapaz de condenar a violência da extrema-esquerda, porque acha que depende dela para poder governar. E isso é muito feio. É complexidade, cegueira ideológica total. Muito obrigado. É mesmo uma interpelação à mesa, não é para fingir que vou defender a honra como fazem os meus colegas de Parlamento. É mesmo para uma interpelação à mesa, pedindo à mesa para que a mentira não continue a propagar esta Casa e o espaço público português, de que o Chega, na primeira noite da invasão, estavam a decorrer eleições internas no Chega, e eu próprio, como Presidente do Partido, condenei inequivocamente e sem qualquer margem o ataque às instituições democráticas. O que não podemos admitir, Sr. Presidente, e dirijo-me assim por isso, é qualquer comparação ou insinuação de que o terceiro maior partido português, faria em Portugal o que quer que fosse, porque nós respeitamos as instituições. Quanto, Sr. Presidente, ao que disse neste início e que mereceu a advertência do Sr. Presidente, deixem só falar um bocadinho, e que mereceu... Democracia. Sr. Presidente, dirigindo-me a si com interpelação, à mesa que estou a fazer, o Sr. Presidente advertiu-me nos termos do regimento e o Sr. Presidente advertiu-me nos termos do regimento e eu quero deixar claro que aceito essa advertência, da sua parte, nos termos do regimento, mas que mantenho exatamente aquilo que disse e estou disponível para que a minha imunidade seja levantada para responder em tribunal pelo que aqui disse hoje neste Parlamento. Muito obrigado. Esta PEC, que estabelece mandato, é uma PEC que não tramitou ainda. Ou seja, eu acho que é uma boa proposta para ser debatida. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Porque os governos estão estabelecendo o seguinte: nomear um ministro jovem para ficar bastante tempo no Supremo. Quer dizer, está havendo uma distorção. Né? Em vez de você escolher o mais preparado, você escolhe apenas o mais jovem para ele ficar como seu representante do Supremo durante mais tempo. É isso que está acontecendo. Então, é natural que se providencie uma solução republicana para essa dúvida, digamos assim. Agora, a PEC que nós aprovamos na Comissão de Justiça, que limita decisões monocráticas e pedidos de vista, é uma defesa do próprio Supremo e da própria Justiça, do Judiciário. Porque uma decisão monocrática, revogar uma lei que está em vigor há 6 anos, como é o caso da lei das estatais, e um pedido de vistas, decidir pela revogação da lei, na prática ela está revogada, por uma decisão monocrática e um pedido de vistas. Isso é um abuso. Até porque, qual é a consequência disso? Bom, tudo que a lei das estatais estabelecia como regra, como compostura para provimento de cargos, está revogado. Tá gostando do conteúdo?
Curta esse vídeo e fique conosco até o final. 587 cargos podem ser providos livremente em estatais, em conselhos, né, segundo nenhum critério, contrariando uma lei que fez bem ao país, e o Supremo não se manifestou sobre o assunto. O que houve foi um voto contra, monocrático, revogando a lei, e um pedido de vista para segurar uma possível decisão. Então, estabelecer limites para isso é do interesse do Supremo. O próprio ministro Fux, quando presidente, declarou: meu sonho é desmonocratizar o Supremo, torná-lo um colegiado, que é o poder judiciário na sua mais alta corte. Então, nós estamos ajudando o Brasil e o Supremo também com este projeto de emenda constitucional, que tomara que seja o mais rapidamente possível analisado e aprovado, se Deus quiser, no Senado e siga o seu caminho na Câmara. O senhor ouviu a reação de algum dos ministros e tal? O que o senhor acha? Não, eu só soube que o presidente do Supremo disse que esse assunto já estava resolvido. Como que está resolvido? E a lei das estatais? Uma decisão monocrática tornou-a inconstitucional e um pedido de vista fez com que fosse para a gaveta com a lei revogada, entre aspas. Então o Supremo não fez. Anunciou, mas não fez. Nós estamos ajudando a que a vontade do Supremo se concretize e se constitucionalize. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.